singela, não é? Nós vamos procurar aqui meditar um pouco na palavra do Senhor, tendo a certeza de que Deus é suficiente, não é? Para nos enriquecer através desta palavra que é perfeita, em nome de Jesus. Então vamos ler Lucas capítulo 9, do verso 46 em diante. A epígrafe do texto diz: o maior no reino dos céus. Esse acontecimento, não é? Também é narrado por Mateus e Marcos, portanto está presente nos sinóticos, não é? Nos evangelhos semelhantes, que se identificam em nome de Jesus. Nós sabemos que os evangelhos, irmãos, uma vez eu me perguntei, né, na minha inocência, há algum tempo atrás, no iniciar da nossa caminhada, o porquê de 4 evangelhos, e por que não de todos, e por que não ser só um evangelho. E nós vamos descobrindo com o tempo, né, irmãos, estudando um pouquinho, se interessando pelo assunto, que cada evangelista teve um propósito e um direcionamento para escrever o seu evangelho, né? Então, Mateus, Marcos e Lucas se assemelham nesse desejo, nesse objetivo de demonstrar Jesus de determinada forma para um determinado povo. Eles se diferem um pouco do evangelho joanino, em virtude de João ter uma apresentação universal, né, deste reino que é de Deus, através de Jesus. Ele apresenta Jesus como sendo Deus, ele defende a divindade de Cristo. Então é um evangelho universal que é recomendável para aquela pessoa que tem o desejo de ler a Bíblia, né? Começar lendo o evangelho de João e depois partir para os demais livros e assim por diante. Então encontramos aqui, sem entrar muito em detalhe em Lucas, com o Senhor Jesus Cristo ouvindo, não é? Tomando ciência de uma discussão que se levanta, cujo tema é tão pertinente, irmãos, aos dias atuais, como fora naquela época. Ser o maior, né? Quem quer ser o maior? Nós vemos isso até de maneira, algumas vezes inconsciente, na roda de algumas crianças que, brincando, alguém se levanta de maneira nata, não é? Liderando. E isso acompanha a vida do ser humano até o fim. A liderança é necessária. Algumas pessoas sabem liderar muito bem e outras nem tanto. A liderança pode ser uma coisa, como eu falei, nata, mas também pode ser adquirida, pode ser aprendida, ela pode ser ensinada, não é? E é importante nós termos líderes em todas as áreas. Quando nós falamos em sociedade, existem grupos, e nesses grupos muitas vezes o líder, não é? Na casa, no lar, na família, o pai, muitas vezes a mãe, né? Na ausência deste, sempre há um líder, alguém que se levanta e coordena, espera-se que da melhor maneira possível, o andamento das coisas naquela casa, no trabalho, na escola, em todos os lugares. A figura do líder é presente. Mas nesse caso que nós nos deparamos agora, né, que nós lemos agora, essa liderança era uma preocupação que havia no coração dos discípulos e em especial no coração dos apóstolos, né? Eles queriam saber quem seria o maior entre eles, e isso denota uma visão totalmente equivocada destes discípulos que estavam no exercício do aprendizado, né, das doutrinas cristãs, uma vez que eles estavam observando o reino de Deus de maneira terrena, de maneira literalmente mundana, não é? No mundo. Eles esperavam que Jesus Cristo, no final ou em algum momento do seu ministério, exercesse uma espécie de liderança política, de uma liderança que viesse libertar o seu povo, não é? Das mãos dos romanos, do Império Romano naquela época. E isso faz com que, não é? Eles tenham essa visão tortuosa de quem seria o maior. E essa preocupação em querer ser o maior pode ser boa e não ser, dependendo da ocasião, dependendo do momento, não é? Dependendo do contexto que está inserido. Existem coisas, principalmente relacionadas ao nosso Deus, que acontecem
de maneira natural. A pessoa já tem ali a vocação, é vocacionada por Deus, e de uma maneira espontânea vai galgando, não é, posições, e daqui a pouco está numa posição diante de Deus, de certa forma até privilegiada. Muito embora nós saibamos que quanto mais responsabilidade nós temos da parte de Deus, maior será a cobrança que nós vamos ter por isso, não é? Então, vamos supor que o pastor seja, dentro de uma comunidade, a pessoa mais notória, porque sobre os seus lombos está a responsabilidade de guiar o rebanho, e este pastor se torna o servo dos servos, né? É o pastor psicólogo, é o pastor apaziguador, é o pastor aconselhador, é o pastor que se envolve nas mais diversas áreas para fazer com que o rebanho caminhe de maneira saudável. Ele tem que fazer com que as pessoas que têm os seus mundos dentro de suas mentes convirjam para um só pensamento, para um só desejo, buscar ali o equilíbrio, né, a equidade no seu proceder com o seu testemunho, de modo que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então a figura do pastor, para quem não conhece, nem compreende, nem nunca vivenciou, conheceu pode pensar que é uma coisa muito fácil, né? E até que você possa até ostentar, não é? É uma coisa que você deve se orgulhar, um orgulho que não é salutar. Muito pelo contrário. Pastor, gente como todos, sofre as intempéries, adoece, sofre, não é? E às vezes sofre mais do que os outros. Isso por amar. Então, voltando para o texto, nós encontramos os discípulos preocupados em liderança. Quem será o maior? Isso evidencia que a sua visão não estava numa visão sobrenatural, celestial, e sim uma visão terrena, uma visão do que as coisas pudessem acontecer, né, aqui no ministério de Jesus. E diz o texto que se levanta entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Qual deles seria o maior? E nós sabemos, irmãos, que essa preocupação em se tratando do reino, né, de Deus, ela não é válida, ela não é importante, ela não deve nem existir, né, porque a Bíblia recomenda que nós tenhamos o nosso próximo como superior a nós. Então não existe aí esse que vai ser o que vai de maneira proeminente governar, mandar, não é? Instituir a sua vontade em detrimento da vontade dos outros. Mas havia essa preocupação. Eles pensavam que o reino de Deus seria terreno. Mas Jesus, no verso 47, sabendo o que lhes passava no coração, e isso é muito bom, irmão, saber que nós servimos a um Deus que sabe quais são as palavras que serão pronunciadas por nossa boca antes que estas cheguem até os nossos lábios, até a nossa boca. Então ele sonda o nosso coração, ele perscruta o nosso interior, o nosso entendimento, a nossa compreensão, e sabe quem de fato nós somos. E isso é muito bom, porque nós, já sabendo disso, que Deus sabe que nós somos, nós não temos que provar nada para ninguém, não é? Uma vez que Deus sabe quem somos e quais são as nossas intenções. E de um outro lado, sabendo que Deus sabe quem somos, nós não conseguimos nos esconder dele, nem esconder verdadeiramente quais são as nossas intenções, sejam elas boas ou não. Então as pessoas que estão inseridas no povo de Deus, o joio, né, em meio ao trigo, a erva daninha que cresce junto com a seara de Deus, que se camufla no meio, Deus sabe quem são. E não cabe a nós removê-lo, né? Não cabe a nós tocá-lo. Deus é que tem pleno controle e domínio sobre a sua igreja, sobre o seu povo. É Ele quem coordena, mas há, né? A Bíblia fala sobre isso. E nós não podemos tocar, de modo que ao arrancar o joio, venha com ele o trigo. Então isso fica nas mãos do Senhor. Então, isso é bom para nós, porque o Deus que sonda o meu coração, que sonda o seu coração, sabe quais são as nossas necessidades, os nossos anseios, né? Tudo aquilo que a gente sonha um dia e coloca no entendimento e tem isso muitas vezes como sendo bênção de Deus nas nossas vidas, Deus contempla. Se você tem um sonho no seu coração, se você tem um desejo para realizar,
E esse desejo envolve muitas vezes, nós temos desejos que não são só nossos, englobam, outros participantes, outros partícipes, alcançam outras pessoas. Nossos sonhos muitas vezes alcançam outras pessoas. Então, um dos segredos, vamos dizer assim, por assim dizer, para que nós possamos ver os nossos sonhos realizados, quando depende de nós, nos esforçarmos para que eles aconteçam. E quando são difíceis demais, longe demais, de modo que nossa mão não alcance, orar a Deus para que Ele faça e atrelar esse sonho, esse desejo, à vontade de Deus. É fazer com que Deus esteja no meio desse sonho. E não ser um sonho à parte, um sonho separado de Deus. Muito pelo contrário, é trazer Deus para o meio, é trazer Deus para o negócio, é fazer esse negócio crescer e prosperar, porque Deus está no meio. Nós não conseguimos, irmãos, na nossa vida, separar Deus das coisas, separar Deus de nós. Esse é a grande dificuldade e o grande problema de muitas pessoas, que acham que podem viver as suas vidas da maneira que querem, e um dia na semana vão para a igreja viver o seu espiritual, viver o seu momento com Deus, esperando que naquele momento Deus faça tudo na sua vida. Onde na realidade, uma das coisas que nós fazemos quando estamos reunidos no templo, como igreja, com os irmãos, é falarmos das maravilhas que Deus fez e faz no meio do povo durante a semana. O que Deus fez, as experiências que nós tivemos durante a semana. Então nós já chegamos na igreja alegres, sabendo que Deus esteve conosco durante todo esse percurso até aquele dia, do último culto até o próximo culto. E não esperar que Deus em um único momento, em 2 horas e meia, 3 horas, faça tudo que nós desejamos, quando tão somente Ele já estava conosco por onde quer que nós havíamos passado. Então é bom saber disso. É bom saber disso, que Deus está conosco a todo momento e nós não conseguimos separar. Você trabalha, Deus não pode ser separado do seu trabalho. É Ele que vai dar as diretrizes. Nós sabemos que em toda empresa organizada nós temos o regulamento interno. Nós também temos o regulamento interno que Deus está inserido. Aquelas normas ali que estão dispostas para que nós possamos trabalhar de maneira organizada, Deus tem que estar naquele meio. Nos nossos relacionamentos interpessoais no trabalho, Deus está presente, me orientando através do Espírito Santo que eu devo dar testemunho de vida naquele meio, naquele ambiente, sendo verdadeiro, privando o meu testemunho de ser contra ou pesar contra aquilo que eu digo ser. Se eu sou cristão, eu não vou chamar palavrão, embora o meu colega de sala, o meu colega que trabalha, chame. Porque nós temos uma intimidade com Deus que às vezes é diferente da que a outra pessoa tem, mas nós não podemos negociar princípios. Não adianta falar um palavrão e depois pedir desculpa. Deus sabe quem somos, e a boca fala daquilo que está cheio o coração. Nós temos que afogar, matar, enterrar, cremar o velho homem. E ele não pode, eu sei que muitas vezes ele quer ressurgir, mas ele não pode ressurgir, porque se nós temos uma intimidade com Cristo, nós nem lembramos dele, nem da sua influência, nem dos seus hábitos passados, porque vivemos agora em novidade de vida, e a nossa fé cada vez mais visa nos aproximar de Deus, e quem se aproxima de Deus aumenta a sua santidade, quem se aproxima de Deus quer intimidade com Ele, quem se aproxima de Deus aprende a ouvi-lo, quem se aproxima de Deus aprende a imitar Jesus. Isso é muito bom, irmãos. Então esses homens estavam preocupados em saber quem era o maior, quem era o grande, quem era o mais importante, quem era o mais notório. O mais notório, evidentemente, era Jesus, o Mestre, o Messias, o Filho do Deus vivo, o ungido de Deus. Ele é e sempre será o mais importante, o maior, porque foi-lhe dado a primazia. A Bíblia diz que não há outro homem dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É Jesus. Nós somos cooperadores, nós somos servos nesta grande seara. Então, deixa Ele brilhar, deixa Ele crescer, deixa Jesus Cristo falar através de nós, através das nossas vidas, porque isso nos enriquece.
Vamos fazer o que nós temos para fazer, com todas as forças que nós temos, para que o nome dele seja glorificado. Só simplesmente faça, e Deus se agrada. Então Jesus Cristo, sabendo o que se passava no coração daqueles homens, como também sabe o que se passa no nosso, tomou uma criança. Jesus Cristo é mestre por excelência. Todas as suas ações são didáticas, tem um fim pedagógico, não é? Ele ensina com alegorias, ele ensina com parábolas, ele ensina fazendo comparações, dando exemplificações. Não há como não aprender com Jesus. Ele não é aquele tipo de professor que sabe a disciplina, mas não sabe ensinar. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer alguém assim, que sabe que aquele homem ou aquela mulher tem o conhecimento da matéria, domina, mas não sabe passar esse conhecimento. Jesus Cristo domina e ensina como ninguém, não é? Então ele toma uma criança, ele coloca junto a si e diz para as pessoas que estão ao redor: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Veja a sequência dos fatos. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande, né? Ele começa numa escala de importância. Ele começa com uma criança inocente. Qual o valor que tem uma criança, irmãos? De maneira geral, para um trabalho? Nada, ela dá trabalho, né? Nos primeiros momentos. Qual a significância, o conhecimento que tem uma criança que está aprendendo a viver, formando o seu caráter, formando os seus conceitos? Uma criança, de maneira geral, não é? Falando aqui abrangentemente, está em processo de aprendizagem. Então ela é de pouca importância. Então Jesus Cristo começa falando das coisas que têm menos importância, até chegar nas coisas que têm importância. Então, se assemelhando a uma criança, nós podemos ver algumas virtudes, algumas características que são pertinentes, que são salutares, que são presentes na vida daquele que serve a Jesus Cristo. Uma criança é dependente. Uma criança não faz nada, não é? Sem seu pai e sua mãe permitir, ainda que queira, na maioria das vezes, né? Eu quero brincar na rua, o pai não vai. Então a criança é dependente, é sincera. A criança, ainda não aprendendo a malícia do mundo, ela se pronuncia do jeito que as coisas são. Se você perguntar, ela é feia com alguma pessoa, ela vai dizer, se for, se ela achar que vai dizer, é feia. Você gostou do presente que eu lhe dei? Não. Ela vai dizer que não gostou, porque ela é sincera. E hoje em dia está cada vez mais difícil encontrarmos sinceridade nas pessoas. As pessoas não aguentam mais, não suportam a sinceridade, porque elas expõem o que se tenta esconder. A sinceridade muitas vezes fala a verdade que ninguém quer ouvir. E como nós vemos isso no nosso dia a dia, irmãos? E como nós presenciamos isso no nosso dia a dia? Ninguém tem coragem muitas vezes de ser sincero, porque sabe que vai ter consequências, né? Se nós agíssemos com sinceridade todos os dias, do jeito, ainda que com educação, da melhor maneira possível, haveria um preço a ser pago. Haveria um preço a ser pago. Há muitos anos atrás eu trabalhei a título de exemplificação do que eu estou falando, com uma diretora e dono da empresa que eu trabalhava, e ela se achava muito sincera, não é? Falava o que pensava, uma integridade tão grande. Então ela tratava os seus funcionários falando o que vinha na mente e o que vinha na cabeça, não é? Falava de qualquer jeito e às vezes se confundia até com má educação realmente o que se falava, coisa que ela não fazia se tivesse com alguém parelho, do mesmo grupo social, classe social, tivesse alguma importância, algum poder político, aí já havia uma submissão. Mas quem estava abaixo, ela era sincera. Para quem estava acima, ela ponderava nas palavras. Você conhece alguém assim? Que fala o que pensa
Geralmente quem diz que fala o que pensa, irmãos, ou é mal educado, não é? Porque a gente não pode falar o que pensa do jeito que quer falar, não é? Nós podemos falar a nossa opinião, falar do nosso jeito, mas de uma maneira que não agrida ninguém, não é? Que não venha ferir ninguém. Não é? Mas na maioria das vezes quem fala isso é porque tem um patamar social, né? Ocupa algum cargo de importância, e quem está abaixo disso ele fala o que quer, do jeito que quer, da forma que quer. E que se estiver num ambiente que tem alguém acima dele, ele vai se comportar normalmente como nós nos comportamos, de maneira normal, né? De maneira aí educada, vamos dizer assim. Então a gente conhece as pessoas e com o passar do tempo a gente vai criando habilidades para interpretar determinadas situações. Então temos que pedir a Deus que nos dê equilíbrio emocional, que nos dê amor no coração, para tratarmos as pessoas com equidade, não é? Com moderação, expressando o que está no nosso coração, mas sem magoar ninguém. E se o que nós temos para expressar magoa, mas não é relevante naquele momento, não falemos, não é? Para não ver ninguém triste, para não ver ninguém magoado por algo que pode ser evitado, que não é importante naquele momento. Que Deus nos ensine a sermos assim, né? Porque às vezes a gente, no calor das emoções, numa discussão, fala coisas que é da boca para fora, mas tem certas palavras, irmãos, como dizem por aí, não é? Uma flecha, quando é lançada, ninguém pode voltar mais não. Ela vai atingir a sua trajetória e vai parar em determinado momento. Assim são as palavras. Então Jesus Cristo pega isso, pega a criança e começa a ensinar, olha, é do menor para o maior. Quem recebe essa criança, que para muitos não tem significância nenhuma, que não tem importância nenhuma, a mim me recebe, né? Deus tem um prazer muito grande e tem um objetivo e tem um porquê disso, né? De pegar as coisas que não têm significância e torná-las significantes. Pegar um homem e fazer dele, através de uma promessa, uma grande nação, como Abraão. De pegar Israel hoje, não é? Olhe para hoje, para Israel. Ali é fruto de uma promessa que veio se estendendo, não é? A bem da verdade, se Israel quiser gozar da presença eterna do Senhor, esse Israel, nação de hoje, precisa de Jesus como nós precisamos, não é? E esse conjunto de pessoas forma o novo Israel de Deus. Mas nós vemos Israel ali como sendo promessa de Deus. Uma nação pequenininha, rodeada de inimigos por todos os lados, e o mar Mediterrâneo do outro, onde o desejo de todos os seus inimigos é afogá-los no mar. E já tentaram várias vezes e nunca conseguiram. Então, perceber isso, que Deus valoriza as coisas pequenas, nos deixa confortáveis, porque quando nós estamos em alguma situação que pode se tornar vexatória diante de alguém grande, cale-se, não é? Fique na sua posição e deixe Deus agir, não é? Porque é Deus que exalta, assim como é Deus que derruba, não é? É Deus que põe por terra, é o Deus que dá a vida, é o Deus que tira a vida, é o Deus que faz todas as coisas. E Jesus ensina isso para os seus ouvintes naquele momento e para nós hoje. E ele finda, né? Ele continua dizendo, melhor dizendo, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Nos importando com as coisas que para o mundo não tem significado ou importância. Agindo, trabalhando com isso, Jesus se faz presente, o Pai se faz presente. É por isso que ele ama as coisas desprezadas desse mundo. Ele confunde as coisas que são com as que não são. Para que o homem não se... O porquê disso tudo que eu falei no início é para que o homem não traga glória para si. Para que o homem não diga, fui eu que fiz, né? É minha mão que conseguiu, foi o meu poder, foi o meu dinheiro, né? Foi a minha importância política, foi o meu significado, eu sou poliglota. Qualquer coisa que o homem possa ter para si e possa usar isso como sendo algo que lhe beneficie. Deus, sabendo disso, ele não dá honra, ele não divide a sua honra com absolutamente ninguém, é exclusiva dele. E ele encaminha dizendo que quem procede assim, Deus se faz presente, Deus é com ele, Jesus é com ele, né? Está realizando ali as suas doutrinas, né? O seu ensinamento, está vivendo de maneira condizente com a sua palavra. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande, né? Porque a escala de importância de Deus é diferente da humana. Nós aprendemos, irmãos, porque desde a nossa tenra idade nós somos bombardeados pela mídia.
principalmente antes, né, há uns 10 anos atrás, a televisiva, hoje por todo tipo de mídia, que o bom é ter, né? Ter tal marca, comprar tal carro, morar em tal bairro, morar em tal cidade, é status, é tudo que o homem visa, né? É ser proeminente, é aparecer, é estar sob os holofotes da vida, estar nos palcos da vida. E isso é um risco muito grande, inclusive para o nosso meio, para o meio evangélico, para o meio protestante, não é? Para o nosso meio. Porque muitas vezes as pessoas conseguem notoriedade e daqui a pouco estão se comportando como o mundo se comporta, né? Achando que é alguma coisa sem nunca ter sido. Deus permite que você use seus talentos para a honra e glória dele, daqui a pouco você vira um artista. E começa a negar a vontade de Cristo, né? E começa a se comportar de maneira que o mundo se comporta, né? Eu não tenho agenda, né? Eu cobro X. Eu sei que eu não quero entrar nessa seara, que cada um sabe como viver nessa terra, não é? E cada um sabe os seus limites, o que precisa para sobreviver, o que é considerado bom ou ruim, todo mundo sabe. Mas nós vemos exageros, não é? Nós sabemos que alguém que, por exemplo, vive do louvor precisa pagar suas contas, não é? Mas existem coisas aí, irmãos, que parecem absurdas, não é? Milhares de reais por uma apresentação, um show. Fica difícil, né? Fica difícil. Eu sei que tem pastores que vivem no ministério itinerante, glórias a Deus por isso. Eu acho salutar a igreja que recepciona, abençoar aquele que veio principalmente de fora, não é? Eu creio, isso é de Deus, é salutar, mas cuidado com os exageros, não é? Com as exigências. Daqui a pouco vai dizer, não, eu quero um quarto azul, não quero ninguém usando branco, tal cor, com esses fricotes de estrela mundana. Quem vive Cristo sabe, quem vive o Evangelho, ou tenta pelo menos viver o Evangelho de Cristo, sabe que a estrela é Ele, vamos assim dizer. Quem tem que brilhar é Jesus. Quem tem que aparecer na minha vida é Jesus. Nisso nós vamos cada vez mais nos aproximando dele e vamos sendo grande perto dele, não é? Porque a escala é meio que invertida diante do Senhor. Veja, por exemplo, eu já citei várias vezes, eu gosto de citar o exemplo de João Batista, não é? Pregando ali o evangelho de arrependimento no Rio Jordão, um homem nazireu, separado do mundo da sua época. E como nazireu, não cortava o cabelo, não bebia bebida forte, não vivia os prazeres que aquele mundo vivia, né? Se enveredava pelos desertos da vida, lá do Oriente, se alimentava com uma dieta muito peculiar, não é? Se bem que isso é até normal naquela região, em virtude de grandes fomes que passaram, de dificuldades que passaram. Mas ele comia insetos, irmãos, gafanhotos e mel silvestre, se vestia com peles de animais. E a palavra diz que não existe nenhum outro maior do que João. Ele não, se fosse hoje, irmãos, ele não daria. Como seria um João Batista hoje, né? Às vezes é bom até a gente fazer determinadas indagações para ver se a gente consegue contextualizar como deveria ser o meu comportamento hoje nessa sociedade que nós estamos vivendo. Eu sei que cada homem na sua época ele é contemporâneo, não é? Nós falamos que hoje nós vivemos a contemporaneidade, né? A idade pós-moderna como sendo algo bom, mas em todo período teve o seu entendimento de que aquele período era bom, não é? Mas hoje, com essa sociedade midiática, como seria, por exemplo, a pregação de João Batista, que não temia nada nem ninguém quando o assunto era proclamar, né, as verdades vividas, né, visíveis do seu tempo, enfrentando os governantes e por causa disso perdeu sua cabeça. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? É tremendo. Não me venham dizer que vocês são filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar 10 pedras filhos de Abraão.
Eis que o machado já está posto às raízes das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e jogada fora. É pertinente para hoje esse conteúdo, irmãos? Onde nós vivemos o período do politicamente correto, né? Não fale não para não agredir, né? É claro que nós não vamos agredir ninguém, mas verdade é verdade, e verdade agride. Como eu falei no início, a sinceridade e a verdade expõem, né, o que nós não queremos ouvir, o que nós não queremos ver. E as pessoas estão com medo de falar essa verdade. Estão com medo de ser boca de Deus para pronunciar a verdade de maneira educada, de maneira doce, mas a verdade. Não, é porque aquela pessoa é assim, não, é porque é daquele modo, é família, é não sei o que. Inventamos muitas desculpas para não ficarmos feios na fita. Nos preocupamos com as aparências e com o que vão dizer ou falar de nós, quando nós deveríamos ser boca de Deus, e ser boca de Deus é falar a verdade, e a verdade vai doer na vida de muita gente. Então, como se enquadrar, né, irmãos, nesse mundo? Tentando atrair. Há uma grande preocupação hoje no nosso meio, no evangélico, de como chamar a atenção das pessoas para que elas se aproximem e vejam o evangelho e sejam transformadas por ele segundo a vontade de Deus, segundo seus propósitos. Mas nesse afã de atrair, muitas vezes nós passamos os pés pelas mãos e daqui a pouco nós não sabemos mais quem é a igreja, quem é mundo, quem é o que, porque está tudo parecido, está tudo igual, e nós não vemos em nenhum momento da pregação do Evangelho por Jesus Cristo, a vivência e desenvolvimento desse Evangelho através da igreja, a igreja se moldando para parecer com qualquer coisa que seja, para atrair. Nós vemos sim o apóstolo Paulo, por exemplo, se misturando com as pessoas no sentido de socialização, para ganhar, ele se faz de louco para ganhar os loucos. Mas em termos de cultuar, não há mudança. A doutrina não mudou, né, a de Cristo. E hoje confundem doutrina com uso de costumes. É uma salada grande, irmãos. Estão confundindo o proceder de uma pessoa, o jeito que ela se veste com o seu grau de fé e de intimidade com Deus. Apesar de que tem relevância, tem significado, mas não é essência, não é essencial, não é primordial. É por isso que Deus enxerga o nosso interior, né? E Ele sabe quem de fato nós somos. Então você quer ser grande? Seja o menor. Deixe o irmão aparecer. Deixe o patrão dizer que foi o outro que fez, ou melhor, deixe o seu colega de trabalho dizer que foi ele que fez, foi você que fez, mas está tudo bem. Tudo bem, porque não é necessário que os homens vejam essas coisas. É necessário que nós saibamos que Deus é que vê tudo. É Deus que vê tudo. E isso é suficiente para nós, irmãos, para trazer alegria para o nosso coração. Porque é Deus que nos levanta, é Deus que nos exalta, é Ele quem chama. E não adianta se esconder quando Deus chama. É Deus que torna as pessoas grandes, quando estas se envolvem com seus propósitos. Quando o homem está fazendo a vontade de Deus, ele se torna grande diante de Deus, porque está fazendo a sua vontade. Gideão liderou porque fez a vontade de Deus. Josué liderou porque fez a vontade de Deus. Moisés liderou e foi grande porque fez a vontade de Deus. Abraão se tornou grande, pai de uma grande nação, porque fez a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, que Deus lhe torna grande. E você vai entender que quando você estiver nessa posição de grande, você vai se sentir bem pequenininho, muito dependente, totalmente dependente de Deus. Porque quanto mais nos aproximamos dele, mais reconhecemos as nossas falhas e sabemos que ele é santo. Nos colocamos na posição de servo, sabendo que ele é Senhor. Nos colocamos na posição de filho, sabendo que ele é Pai. É isso que gera intimidade, é saber quais são as posições das coisas. As nossas posições
nessa vida em relação à nossa fé. Então é necessário compreender isso, irmãos. Que ser grande para Deus é diferente do ser grande para o homem aqui na terra. Então não se preocupe com essas coisas mundanas, porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Eu vi recentemente uma pregação, achei interessante e bem peculiar, como o pregador se pronunciava, você deve ter visto aí nas mídias sociais, que ele prega perguntando, né? Fazendo perguntas para alguém ali, alguém responde, ele vai respondendo, vai chegando a conclusões, verdades e tal, e a igreja vai gostando, glorificando e tal, é um jeito dele, né? E ele pergunta, existia o título de governador antes de José do Egito, no Egito? Aí ele diz, não. A conclusão que ele chega, Deus cria um cargo para abençoar José. Então quando Deus quer tornar alguém grande, quando Deus quer abençoar alguém, não se preocupe, Ele é que sabe o meio, Ele é que sabe os modos, o jeito de fazer, é Ele que exalta, é Ele que faz da maneira mais sobrenatural possível, que nos encanta, nos surpreende. Poxa, eu estou aqui, foi Deus, nunca será por nossos méritos, é Deus que faz tudo em todos segundo os seus propósitos. Então, para finalizar, irmãos, que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos abençoe nessa compreensão linda e maravilhosa de que ser grande diante dos seus pés é quando nós estamos lá humilhados, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa pequenez, e estamos inseridos nos seus propósitos, e assim trabalhando para Ele. Aí Ele nos faz grande, pode ser quem for, naquele momento, naquele estágio, naquela classe social, naquele ponto, Deus lhe torna grande, Deus lhe exalta, porque você é peça usada por Deus nessa vida, você é ferramenta usada por Deus, e nesse usar de Deus, nunca queiramos o que Deus dá para o outro, porque é dele, é como as ferramentas, não é? Se você tem que pregar um prego numa parede, você não usa um serrote, você usa um martelo, né? Então aquela obra é para aquele martelo, a obra que Deus me deu é para serrar, me dê a madeira que eu serro. Então sejamos bons naquilo que Deus nos deu, naquilo que Deus nos capacitou, e usemos os nossos talentos para glorificar a Deus. Amém, meus irmãos? Era essa palavra que nós tínhamos para hoje. Estamos chegando ao final de mais uma live. Nos encontraremos domingo, se Deus quiser, às 18h30, 18 horas aproximadamente, para falarmos desse Deus que tem feito coisas grandiosas em nossas vidas. Amém? Vamos orar para encerrar? Meu Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por tudo quanto nós ouvimos, Senhor, e vimos nesta live. Que Teu nome seja eternamente glorificado em nossas vidas. Nos conduz, Senhor, pelas veredas da Tua justiça, por amor do Teu nome. Nos ensina, Senhor, porque na escola da vida nós somos todos alunos, para que nós possamos Te agradar, para que nós possamos Te enaltecer, Te engrandecer, através de tudo que somos. Porque sem Ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Agradecemos a visita também de hoje, nosso irmão Juscelino Xavier. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Nosso presbítero Jailson Freire de Medeiros, homem forte de Deus, coluna na nossa igreja. E todos os demais que assistiram conosco, tanto através do Facebook quanto do Instagram. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Nosso irmão Jailson Filho, né? Mais conhecido como Jailcinho. Ele é bem grandão, irmãos. Nós conhecemos pequenininho, mas deu uma esticada. Casado ali com Priscila. Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém? Nos vemos na próxima live, se Deus quiser.